A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sexta-feira, 15 de agosto de 2025, tem como título: Não precisamos de aio. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 25, que diz assim: Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Queridos, esse versículo aqui fala sobre a liberdade que a fé em Jesus traz para aqueles que acreditam. Mas qual é a história por trás desta afirmação? A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo, um dos principais líderes da igreja cristã primitiva, para uma comunidade de cristãos que estavam sendo influenciada por ensinamentos judaicos. Esses ensinamentos pregavam que, para ser um verdadeiro cristão, era necessário seguir as leis e tradições judaicas, como a circuncisão e a observância do sábado. Paulo, no entanto, argumentava que a salvação não vinha por meio da observância da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Ele afirmava que a lei servia como um tutor, um guia para levar as pessoas até Cristo, mas que, uma vez que a fé chegasse, não era mais necessário seguir a lei. É nesse contexto que surge o versículo que lemos. Paulo está dizendo que agora que a fé em Jesus chegou, os cristãos não estão mais sob o controle do tutor, ou seja, da lei. Eles são livres para viverem de acordo com a fé em Jesus, sem a necessidade de seguir as leis e tradições judaicas. Essa liberdade era revolucionária na época, já que a lei era vista como algo sagrado e inquestionável. Mas Paulo estava afirmando que, por meio da fé em Jesus, as pessoas poderiam ter uma relação direta com Deus, sem a necessidade de intermediários ou de seguir uma série de regras. Essa ideia de liberdade pela fé em Jesus foi fundamental para o desenvolvimento do cristianismo como conhecemos hoje. Ela permitiu que a mensagem de Jesus fosse difundida para além das fronteiras judaicas, e que pessoas de diferentes culturas e tradições pudessem se tornar cristãs sem a necessidade de se tornarem judeus primeiro. Hoje, queridos, o versículo que lemos continua sendo uma referência importante para os cristãos que buscam viver de acordo com a fé em Jesus. Ele lembra que a liberdade que temos em Cristo não vem da observância da lei, mas sim da nossa relação direta com Deus por meio da fé. E essa liberdade nos permite vivermos de acordo com a nossa consciência e com o amor que recebemos de Deus, sem a necessidade de seguir uma série de regras ou tradições. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.